GoCast no ar. Hoje para falar com Rafael Zanetti, head de patrocínios da empresa de apostas Estrela Bet. Especialista em gestão e marketing no esporte, Rafael tem mais de 15 anos de experiência. E assim como a GoManage, estará na Confute Sul-Americana, evento que vai reunir grandes nomes do mercado do futebol, nos dias 14 e 15 de julho em São Paulo. Eu sou a jornalista Duda Streves, está começando agora o GoCast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como GoCast GoManage. Toda terça tem um episódio novinho para você. Se inscreve e acompanhe o nosso conteúdo. Participam do GoCast o presidente da GoManage, Luiz Henrique Nunes, e o jornalista Norton Capel. A direção é dele, José Pedro Villa-Lobos. Deixa eu dar as boas-vindas. Rafael, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso GoCast. Tudo ótimo, um prazer imenso estar aqui com vocês. Estou à disposição. Vamos fazer um podcast muito legal aí para vocês. Que legal. E adiantar alguns conteúdos que estarão lá na Confute também. Está todo mundo muito ansioso para saber o que você vai levar para lá. Mas eu antes queria falar sobre esse sucesso das casas de apostas. É impressionante mesmo, vocês mesmos chegaram aí, já começaram a ganhar espaço em clubes de futebol. A que se deve esse sucesso todo e essa paixão dos torcedores pelas apostas virtuais? O mercado de aposta, vamos chamar assim, que é mais recente no Brasil, né? Então, acho que a legislação ela está no sentido de regularizar, né, a situação. Então, a gente entende que o mercado está muito aquecido por causa disso, porque grandes players estão de olho no Brasil, né? Obviamente que o fato de ser uma aposta esportiva, então o esporte é o business da empresa, né? Então o patrocínio acaba sendo um dos principais pilares do marketing da empresa, né? Então a gente investe bastante em relação ao patrocínio, né? E os outros players do mercado também, né? Então acaba sendo uma concorrência saudável, né, do ponto de vista do mercado, e imagino que também para o futebol brasileiro é muito positivo, né? Eu estou no mercado há muito tempo, eu já estive do outro lado da mesa com clubes, então eu sei da carência e da dificuldade que existe no mercado em relação ao patrocínio, né? E o que a gente tem que tentar fazer na Estrela Bet é buscar o máximo possível em relação à exploração comercial com os clubes, né? Realmente a gente faz um trabalho a quatro mãos, realmente a gente tem um trabalho diferenciado, até o fato de eu ser head de patrocínio e já estou no mercado há bastante tempo, sou especialista em marketing esportivo, montei uma equipe focada em marketing esportivo, pessoas que entendem da área, que entendem do negócio. Então a gente, talvez no Brasil, e eu não vou falar só de bet, eu vou falar do mercado como um todo, talvez sejam poucas empresas que tenham uma estrutura que a gente tem em relação ao patrocínio esportivo, de estar focado exatamente nessa seara, que para a gente é muito importante, a gente acredita muito. Rafael, Norton Capel, eu falo de Porto Alegre, muito obrigado por estar conosco aqui no GoCast. A minha pergunta inicial vai justamente sobre essa disputa e essa concorrência na área. Os levantamentos indicam que são entre 400 e 450 sites de apostas que atuam hoje aqui no Brasil. E aí eu pergunto, né, para ti, que é o head da escolha do patrocínio, como é essa opção? Nos conta o bastidor na escolha, né? Tu fizesse uma referência a escolher clubes, né? Hoje as marcas estão em praticamente 35 dos 40 clubes das séries A e B do futebol brasileiro. Como é essa escolha? Como é que é o bastidor dessa decisão entre apostar num clube, apostar na TV, apostar no streaming? Como é essa disputa? Nossa, a tua pergunta é excelente, tá? Eu acho que cada casa tem a sua estratégia, né? A gente, na Estrela Bet, a gente pensa muito em dois pilares, né? A gente sempre pensa na visibilidade e no engajamento. De preferência, a gente atua muito forte nas duas vertentes, né? Então, tem casas que preferem
atacar por região, por estados, outras preferem atacar só a placa, outras buscam mídia. Eu penso que a gente tem que atacar em várias frentes, né? Eu sempre uso essa expressão porque eu acho que é a melhor forma para a gente trabalhar, né? Mas, obviamente, como o meu carro-chefe aqui é o patrocínio esportivo, né? Todos os projetos que a gente fez têm um motivo porque a gente não faz nada sem um planejamento e nada sem ter a parte faz sentido, né? Todos fazem sentido para a gente, todos têm um motivo. Até já vou antecipar aí, já está de vermelho em Porto Alegre, né? Então eu já vou até antecipar porque que a gente fechou com o Internacional, obviamente que, né, pela grandeza do clube, tudo que traz para a gente, né? Então, além do Inter, por exemplo, o caso do Inter foi um caso que a gente buscou o feminino, a gente queria ter um clube feminino, nenhum esporte nosso tinha as mulheres, a gente acha que tem um potencial grande com as mulheres em relação até aposta também, eu sei, né, isso aí, além de pesquisas, eu tenho um convívio aí com o Rio Grande do Sul, de saber que as mulheres, elas são muito engajadas com o futebol, elas acompanham os jogos, tá? Então, a gente queria ter esse contato, então, do Inter, obviamente, pela grandeza do clube, mas, além disso, essa questão das mulheres, né? Então, por exemplo, a gente tem um patrocínio do Magnus. O Magnus fez uma apresentação espetacular para a gente, eu sei do potencial do clube, né? A gente vê também aspectos, por exemplo, como a equipe de marketing do clube, como é que ela atua, se é uma equipe de marketing que tem a ver com a gente, que a gente é muito agressivo no mercado, a gente é muito fora da curva, entendeu? A gente busca as coisas diferentes, a gente quer ser inovador, então todos os patrocínios nossos, a gente faz um vídeo de lançamento, a gente busca entender a história do clube, a gente tem uma área de criação de conteúdo, de peças, cada player que a gente patrocina tem uma estratégia para esse player, a gente ataca com brand, a gente ataca com uma parte comercial mesmo, de conversão direta. Então, é muito estratégico, né? A gente estuda muito, eu venho de uma área de pesquisa, então eu não consigo atuar sem referências, sem dados, e tudo para mim é muito estudado. Então, muitas pessoas me abordam todos os dias, mas é difícil eu dar uma abertura no sentido que tem que ser um projeto muito bem elaborado para que eu consiga entender. E assim, alguns dos projetos que a gente fechou, no começo eu falei não, mas aos poucos os caras foram melhorando e foram buscando alternativas, eu comecei a entender, não, agora faz sentido, né? Então isso eu acho que é importante, né, para quem está do outro lado, né, porque eu sei que existe também o que faz sentido, né, em relação à empresa. Eu acho que faz sentido dar uma olhada como é que a empresa atua, que mercado que ela atua, a forma de trabalho, porque tem empresa que simplesmente aborda só aspectos, por exemplo, faz só TV, por exemplo, né, outras fazem só placa de campo. A gente gosta de ter engajamento, então a gente também tem uma outra questão, que é uma coisa muito minha, de a gente não... eu gosto de ter um engajamento muito forte com as torcidas que a gente atua, né? E a gente meio que vira torcedor mesmo do clube. Eu sofro junto e a gente faz uma questão, que é uma coisa que eu bato muito no mercado ao longo do tempo. Eu acho um grande mito a questão da rejeição, né? De ter que patrocinar os dois clubes da mesma cidade. Isso, para mim, sempre foi uma coisa que eu bati, né? Eu trabalhei no Palmeiras, trabalhei no Atlético Mineiro, trabalhei no Cruzeiro. Eu sempre achei algo que não fazia muito sentido. Isso, obviamente, que tem uma rejeição, mas é uma rejeição muito pequena em benefício daquilo que a gente consegue atrair. Então, a gente pegou o CRB, só o CRB, só o Remo, e no caso é mais grave, né, vamos chamar assim, que é o Inter, que depois de 20 anos a gente patrocina só o Inter e não os dois, né? Então, isso eu acho que a gente consegue trabalhar muito melhor com a torcida, porque a gente foca muito nesse engajamento, né? Então, a gente abraça mesmo o clube, a gente precisa engajar, então a gente não gosta muito de fazer placa somente, assim, a gente gosta de fazer uma placa dentro de um contexto. Tem coisas assim que fogem, às vezes, do aspecto só do futebol, entendeu? Tem coisas mais amplas que a gente consegue abordar, que faz sentido. Então, tem muitas melindres ali, muitos aspectos, umas variáveis
cada projeto tem uma coisa diferente. Então, é meio que um completa o outro, sabe? Tudo bem, Rafael? Tudo tranquilo? Beleza. Aqui tem mais um gaúcho, mas eu falo contigo de Brasília. Boa. Sede da nossa empresa em Brasília. Temos uma sede também em Portugal, em Lisboa. Em cima ainda dessa pergunta que o Norton te fez, né? A tua resposta foi bem clara, mas são, segundo informações do próprio Norton, cerca de 35 clubes, entre 40 clubes das séries A e B, né? Ou seja, tem mais concorrentes, tem mais casas de apostas que também, né, buscam esse patrocínio junto aos clubes de alguma forma. Tu estava falando de estratégia, pensa sempre na questão da estratégia e como é que isso repercute no negócio final das empresas, que é buscar o apostador, o número de apostas, né? Se você está num clube, né, o número de apostas é maior, né? Você consegue medir que quem tem mais relação com o clube, né, busca o torcedor que é apaixonado pelo clube, ele vê o nome da Estrela Bet na camisa, quase todos eles vão apostar via Estrela Bet. Vocês têm essa medição? Essa seria uma das principais razões de vocês estarem estampando a marca na camisa de alguém, é buscar que aquele cara venha apostar justamente no teu site. Ótima pergunta também. Essa mensuração direta é um pouco difícil, tá, de fazer, porque existe uma série de aspectos, mas a gente trabalha dentro do clube em várias frentes, né? Então a gente tem alguns projetos, a gente tem embaixadores, né? Por exemplo, no caso do Magnus, a gente tem o Rodrigo Capita, que é o capitão da seleção brasileira de futsal, que é o embaixador nosso, então a gente tem um contrato à parte com ele, que a gente usa a imagem dele, né? A gente usa a rede social dele, então a gente usa a rede social dos clubes. Isso é uma forma de mensurar mais fácil, porque a gente vai na conversão direta, né? A gente põe um link ali, o cara vai lá e clica, e a gente vê essa questão direta. E tem a questão que é mais de branding, que eu acho que é o principal ponto da minha área, que eu vejo muito uma questão, né? No futebol tem muito aquela frase, né? Jogo aonde, né? Em que é a Estrela Bet? Aonde que ela está? O que ela faz, né? Então, assim, a gente está em grandes clubes, para a gente é importante no sentido de passar uma credibilidade, passar uma situação que está à frente de grandes projetos, né? Que a gente é uma empresa séria. Eu acho que isso é muito importante. Obviamente que aí entra um aspecto de visibilidade, né? Eu sempre gosto de dar um exemplo aqui que aconteceu com a gente, que foi a lambreta do Vinícius Júnior no jogo da seleção contra a Argentina na eliminatórias, que a gente teve uma sorte que na hora que ele fez esse drible apareceu a nossa marca atrás. Então, acho que foi o Bem Amigos que ele teve agora segunda-feira, passou de novo essa imagem, a gente estava lá. E assim, quanto que vale isso para a gente, né? Talvez não seja uma forma palpável de mensurar, mas é muito importante a gente estar na mente das pessoas, a gente está aparecendo, e o engajamento que a gente cria com as torcidas, além dessa questão da visibilidade, além da questão da conversão. Então são vários aspectos juntos, né? E o resultado a gente consegue ver na empresa como um todo, né? Óbvio que a gente não tem só essa área de patrocínio, a gente tem outras áreas aqui, comercial, que trabalha com influenciadores, a gente tem não só parte de apostas esportivas, a gente tem uma outra área que a gente chama de cassino, que é uma área mais de games, poker, por exemplo. Então, existe uma série de aspectos que a gente trabalha, né, e falar assim, exatamente quanto que veio é difícil, mas eu vejo uma questão muito da marca, né, da gente estar exposto em grandes marcas, em grandes projetos, em causar impacto, experiência. Eu vejo muito dessa forma, né? Então, é fato, né, eu estudo marketing esportivo há muito tempo, é fato que o patrocínio funciona, ainda mais num business que é focado em esporte, né? Agora, dentro dessa tua... Conclui, Luiz, conclui. Para fechar essa questão, você consegue fazer um link com quem está apostando? Consegue saber, por exemplo, sócio do Internacional,
Se você apostar aqui, você tem um bônus, tem um desconto no valor da aposta. Tem esse link com o cadastro do clube. Você está na camisa do clube e trazer o sócio do clube, e, ao mesmo tempo, é outra vantagem que você oferece para o clube. Exatamente. Então, a gente que se associa até por causa disso. A gente tem exatamente esse aspecto, né? A gente tem alguns pilares aqui das personas que a gente pensa aqui na hora de fazer a estratégia, como é que é o comportamento das pessoas. Um dos comportamentos a gente coloca como fã, né? Que é aquela pessoa que torce para o clube, que vai apostar com a gente pelo fato de apostar com o clube. Então, vou te dar um exemplo do que está acontecendo hoje. A gente vai ter o jogo do Inter. É gravado, mas o jogo do Inter, a gente está gravando aqui na quinta-feira, o jogo do Inter amanhã contra o Curitiba, e a gente está fazendo uma ação com um link que a gente disponibilizou para o torcedor do Inter, que ele ganha um bônus especial de 200%, que é um bônus que é muito, muito agressivo, que a gente deu para o torcedor do Inter. Esse cara que apostou, ele ganha um ingresso, então ele vai poder o jogo. A gente tem ingresso tanto na tribuna, na parte do Amarocha do Inter, quanto da arquibancada, né? A gente já fez situações que no CRB, o Anselmo Ramon, que é o ídolo do CRB, ligou para o torcedor para dar o ingresso para ele, porque era um cliente nosso. Então a gente tenta fazer esse link. Então o cara que está com a gente, além de, obviamente, de estar junto com o clube, de ajudar o clube, ele está participando ativamente de situações. Então a gente já fez outros tipos de experiências com essas pessoas que são clientes nossos, que são ligadas ao clube. E a gente busca cada vez mais isso, né? Então, o torcedor do Inter vai ser a pessoa mais importante para a gente aí em relação a esse patrocínio. Eduarda, eu sei que tu quer fazer uma pergunta, eu só também posso ficar nesse assunto, até porque era uma questão... Conclui, Norton. Tá, obrigado. Rafael, eu também queria só aprofundar um pouquinho essa questão, porque a gente, ao longo do Golcast aqui, trouxe inúmeros especialistas que falam muito sobre essa proximidade entre patrocinador, clube, que é uma das necessidades dessa competição toda. E tu fizesse uma referência à equipe que trabalha nessa relação, né? E eu estava lendo aqui no site de vocês têm 80 colaboradores, enfim... É uma equipe dedicada, por exemplo, ao Inter, ao CRB, ao Remo? Cada clube tem profissionais dedicados? Como é esta organização interna, até para que isso que tu estás nos contando possa acontecer de uma forma mais profissional, mais próxima? Como é esse bastidor interno aí do trabalho de vocês? A gente, na verdade, essa informação é que, assim, ela está defasada, porque eu te falo que, assim, não é erro, porque, assim, é muito rápido as coisas aqui, funcionam muito rápido. Então, assim, a gente deve estar batendo 100 colaboradores aí, tá? Mas não é tudo para a minha área, né? A gente está falando da empresa como um todo. Então, na minha área, a gente tem uma parte focada no patrocínio, que é a área que eu comando aqui. São todas pessoas que são da área de marketing esportivo, né? Isso é uma coisa que eu faço questão disso. É o que eu falei, eu acho que não existe no Brasil, pelo menos eu sou um estudioso do mercado, já tive contato com vários players, acho que não existe no Brasil empresas, assim, pode até ter igual, mas acho que com mais foco em patrocínio esportivo do que a gente, né? E pessoas que entendem da área, porque às vezes tem um cara que lá, ele é do marketing, tu toca isso aqui também, entendeu? Mas não é um cara da área que estudou, que tem experiência na área. Aqui a gente tem experiência na área. Por isso que, na minha opinião, a gente tem um destaque aí, se vocês acompanharem, por mais que seja recente o trabalho, a gente tem um destaque aí em relação a que a gente busca coisas diferentes. Então, assim, vou te falar mais ou menos por cima como é que funciona a empresa. Então, a gente tem uma área comercial, que é uma área que foca mais na parte de afiliados, influenciadores, e aí são pessoas ligadas a outros aspectos, né? Às vezes não tem nada a ver com o esporte. Então, uma pessoa que tem muito... vou dar um exemplo, assim, uma maquiadora tem uma influência grande, um público X, então a gente pega
pega ela, faz teste, a gente tem pessoas especificamente para jogos, né? Pessoas que entendem muito de jogo, então é um influenciador nosso, então tem uma área de marketing aqui, que é uma área importante nossa, que é a parte que faz a parte do marketing na empresa mesmo, da StrellaBet. Eu acabo fazendo marketing fora, né? Tipo, o marketing dentro dos clubes, vamos chamar assim. A gente tem uma parte de atendimento, que é uma área muito importante para a gente. E fora a parte, né, RH, financeiro, a parte operacional, né? Então, basicamente, eu falaria que seria isso, uma empresa parecida com uma empresa qualquer outra aí, mas com um aspecto muito forte nessa área de patrocínio, né? Rafael, eu fiquei curiosa, com base aí na tua experiência, a gente já entendeu que vocês preferem apostar, digamos assim, em multiplataforma, né? Em várias estratégias que vão se complementando, da mídia tradicional aos influenciadores. Agora, o que já deu errado nesse caminho e o que já deu certo? O que vocês já sabem assim que não funciona? E o que tem maior potencial? Já que nós não temos números, né, desses resultados, assim, eles variam, o que tu tem assim, de concreto que tu podia dividir com a gente? Assim, olha, isso não dá certo mesmo em patrocínio, a gente já tentou e não rolou, ou outras coisas que têm um potencial claríssimo, que fica evidente já no primeiro mês? Eu não falaria que, assim, não tem assim, uma plataforma, Instagram não dá certo, acho que não funciona assim, acho que é mais assim, por exemplo, dentro do Instagram, tem alguns influenciadores que funcionam, outros não funcionam. Dentro da minha área, tem alguns clubes que funcionam melhor do que outros. Eu falaria dentro da minha área, eu acho que, para te ajudar na pergunta, eu acho que é muito importante a parceria. Às vezes, por melhor que a gente seja aqui, a gente precisa de um parceiro qualificado também para executar também junto, para que a gente consiga. A palavra parceria, eu acho que ela é muito forte nesse sentido, assim, de o clube entender a nossa necessidade e ajudar, porque a gente não está lá no dia a dia, a gente não entende algumas situações que, se o clube for um parceiro nosso, ele vai ser muito útil. Então, às vezes, uma equipe de marketing qualificada também do outro lado, a gente entende também que alguns players não têm uma qualificação muito grande, não investem nessa área, então eu acho que talvez o principal ponto assim que eu falaria da minha área seria a gente investir em players que não tem uma estrutura de marketing qualificada e a gente não conseguir usar todo o potencial, né? Mas eu não falaria assim, não use Instagram, que Instagram não funciona, não. Eu acho que dentro do Instagram tem algumas coisas que funcionam, outras não funcionam, depende do caso, às vezes a gente precisa testar também, porque cada situação é diferente, então a gente tem, por exemplo, a gente tem clube na região norte, clube na região nordeste, clube na região sul, são totalmente situações diferentes, realidade diferente, forma de falar diferente, então eu acho que o grande segredo assim, é a gente entender e testar até atingir o ideal, né? Eu acho que esse é o grande ponto aqui. Perfeito, eu até não me referi ao Instagram, né? Eu falava mais no geral, assim, se teve alguma ação que já não deu certo, mas perfeito. Eu acho, né, Eduardo, que se tivesse alguma coisa neste ambiente que realmente não desse certo, eu acho que o Rafael nem falaria, né? Porque alguns concorrentes devem estar fazendo e deixa fazer, né, Rafael? Deixa fazer. Mas que, na verdade, não tem uma coisa muito... né? que eu não saberia dizer realmente uma coisa muito clara. Assim, eu acho que é muito essa questão. Óbvio que existem coisas que a gente erra, né? Que faz parte do jogo, né? Estrategicamente, por umas situações... por 1000 situações, né? A gente teve algumas situações que, às vezes, foge a StrellaBet, né? Então, o clube pode cair, o clube pode perder um campeonato, pode perder um jogador, o presidente ele pode renunciar, então milhões de coisas que a gente está no jogo aí que faz parte. Né? Então, mas, Rafael, em cima dessa pergunta, Luiz, até porque me surgiu o seguinte, não como, claro que não precisa revelar valores aqui, mas assim, hoje em termos de percentual de patrocínio, até para o nosso espectador e até para a gente ter uma ideia, qual é o percentual da divisão hoje entre clubes de futebol e patrocínio de placas, como tu fizeste referência nos estádios, essa citação que tu fizesse aí ao gol do Vini Júnior. Qual é hoje, como tu comanda a área, como é que tu divide hoje esses valores ou
um percentual desses patrocínios? Eu nem foco muito nessa questão do percentual, eu foco mais numa questão dos projetos mesmo que possam vir a aparecer, né? Então, se o projeto for muito bom, por exemplo, a gente tem em Belo Horizonte uma rádio que a gente patrocina, que é a Rádio 98, que é super parceira nossa. Então, assim, é um investimento numa rádio. Então, a gente patrocina, a gente tem investimento em mídia também. Então, a gente tem investimento em clube, né? Aí tu vai falar futebol, aí a gente pegou futsal também. Então, assim, não tem tanto um planejamento assim, eu preciso ter 20% em rádio, e a gente não pensa muito, é muito focado na questão do projeto em si. Então, o futebol é o carro-chefe, né? Então, porque a gente entende que a gente consegue fazer mais essa questão do engajamento com a torcida. O futebol no Brasil é onde tem uma paixão maior, onde tem mais engajamento, então a gente trabalha com engajamento. Acho que esse é o principal ponto da StrellaBet, assim, que a gente tem com o diferencial, que a gente foca muito nesse engajamento da torcida. A gente vai na paixão mesmo, buscar ali o que tem de melhor, que a gente está junto com o clube, e a gente abraça a causa do clube mesmo, porque a gente entende que esse engajamento é o principal ponto que a gente vai dar resultado para todo mundo, né? Então, acho que tanto para a gente quanto para o clube e quanto para o torcedor, que a gente quer isso, a gente quer contar a história, a gente quer estar junto com ele, e obviamente que no fundo, né, no final de tudo, a gente pensa sempre no resultado para a empresa, mas esse tipo de trabalho, assim, se a gente pensar, se a gente conseguir engajamento, com visibilidade, junto, é natural que a gente consiga o resultado positivo. Rafael, você falou aí da questão da visibilidade, da credibilidade, pergunta da Eduarda sobre o que dá certo, o que está errado, eu até fiz uma brincadeira em cima disso, mas tem uma coisa que eu acho de fundamental importância nesse mercado, que diz respeito à questão da manipulação, né? Das suspeitas de manipulação, e a gente sabe que existem suspeitas, tem gente que de vez em quando cita algum lance, alguma jogada, algum resultado, isso aí tem rolo aí, isso já aconteceu na Itália, já teve time rebaixado por conta disso. Recentemente teve um jogador do Arsenal, se não me engano, que recebeu um cartão amarelo e todo mundo disse, olha, esse cartão amarelo ele recebeu porque o cartão amarelo estava valendo tanto na aposta e tal. E eu acho que estar num ambiente seguro, um ambiente que seja uma empresa que tenha compliance, que tenha sistemas de prevenção, né, contra essa questão da fraude, da manipulação, isso é de fundamental importância. Ninguém quer apostar num ambiente onde, olha, essa empresa aqui não é muito séria, isso aqui arruma uma maneira de dar um resultado assim ou assado, né? E existem sistemas de prevenção, né? Existem observadores, existem empresas que têm pessoas justamente analisando caso a caso, jogo a jogo, né? O que é possível, o que é correto. E eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, né? Como ou como são os sistemas de prevenção da StrellaBet, como é que vocês lidam exatamente com isso? Como evitar isso, se é que isso pode ser evitado? Bom, eu estou pouco tempo nesse meio de apostas, né? Então, a minha experiência é a StrellaBet, então eu não sou profundo conhecedor do tema de apostas, óbvio que eu estou no meio, então eu tive que aprender. Então, o que eu vejo muito em relação à manipulação, que talvez seja um grande erro aí das pessoas, que a casa de aposta, ela costuma ser a vítima dessas manipulações, né? Não é a casa de aposta que faz um conchavo, geralmente é algum grupo de pessoas que utiliza de má fé e faz algum aliciamento com algum atleta, alguma coisa desse sentido, né? Obviamente que a gente é totalmente contra, né? Então, até pelo fato de a gente ser vítima disso, então a gente é totalmente jogo limpo, e a StrellaBet, por si só, até por essas questões de compliance, e a gente é muito pró da lisura, de estar sempre em prol do esporte, né? Eu sou um atleta, né? Eu era atleta, então eu sou totalmente em função do esporte. Acho que não faz sentido a gente ter uma manipulação, né? Não faz sentido o esporte ter uma manipulação, mas óbvio que a gente sabe que acontece, né? Mas como a gente falou, sinceramente eu não vou saber falar a fundo
quais medidas que a gente toma, porque não é da minha área, mas... Desculpa te interromper, mas exatamente nesse sentido que foi a minha pergunta. Como é que você se previne? Porque vocês são realmente as vítimas. Exatamente. De repente, um resultado totalmente inesperado que faz com que você tenha que pagar um valor muito maior. O nosso foco... Como você se prevê? O nosso foco aqui na StrellaBet, a gente coloca em primeiro lugar o entretenimento, né? Então a gente vê isso como um entretenimento e a gente a gente não pensa que vai ter um prejuízo. A gente sempre quer trabalhar na melhor forma, que a pessoa venha e se divirta com a gente, né? Aposte ali, faça a sua aposta da maneira criteriosa, da melhor forma possível, né? A gente busca esse ambiente, né? Que eu te falei, eu não vou saber responder a fundo, porque não é da minha área em relação ao que tipo de situações de antifraude, mas com certeza a gente trabalha aqui, talvez imitando o valor das apostas, né? A gente não busca aqui que a pessoa tenha um volume muito, muito alto, até para evitar esse tipo de situação. Então, talvez a StrellaBet não seja um canal muito, muito, muito fácil de fazer algo nesse sentido, porque a gente não dá muita margem também para que a pessoa possa lucrar muito. Não vou dizer a palavra lucrar muito, mas a gente busca uma situação, não que a pessoa perca muito e nem ganhe muito, que seja uma coisa mais de entretenimento mesmo, sabe? Não é uma situação que a pessoa vá fazer algo de má fé, mas óbvio que imagine que a gente seja também, podemos ser vítimas também dessa situação. Mas... Rafael, desculpa, mas sobre essa questão de entretenimento, uma curiosidade, agora que tu falou de não apostar muito, apostar, né, ter um certo equilíbrio. Aí uma curiosidade mesmo de eventual apostador. Eu até fui pesquisar esse assunto quando a gente fez um Golcast sobre a questão da legislação, até depois eu vou te perguntar sobre esse assunto. Mas, assim, como é que se chega a um valor? No jogo tal, o dono da casa paga X, o empate paga Y, o time que joga fora paga X. Como é que é essa cotação? O que se leva em consideração? Olha o que o vizinho tá pagando, a outra casa de aposta. Isso é uma curiosidade bem básica, assim, mas como se chega a um número? Norton, eu vou te falar, eu vou tentar te explicar, mas eu não sou a pessoa certa para responder esse tipo de situação muito técnica ligada à nossa plataforma, tá? Mas porque o meu foco é muito patrocínio da nossa marca, tá? Mas o que eu te falaria que é muito em função da demanda daquele jogo, né? Então, quanto mais pegar aí, ontem teve Atlético e Flamengo, né? Quem que é o favorito para o jogo? Imagina, eu não cheguei a ver a cotação, mas é um jogo equilibrado, então os resultados ali vão ser equilibrados, porque vai ter gente que vai apostar no Flamengo, vai ter gente que vai apostar no Atlético, vai ter gente que aposta no empate, então vai ser meio que padrão. Existe um órgão, tá? Existe uma empresa que cuida disso para a gente, não é a gente que cuida disso, então existe uma outra empresa que faz esse trabalho para a gente, de regulação, né, para que não haja uma discrepância, mas se baseia muito em relação à demanda, né? Então, vamos imaginar um jogo de um clube muito mais forte que o outro, obviamente que o cara que é o favorito, ele vai pagar menos, porque as pessoas apostam menos nele. Então, o que eu posso te falar, assim, que eu entendo, é isso, entendeu? Eu não posso ir muito a fundo, porque eu realmente não conheço como é que funciona esses detalhes em relação ao site, então. Legal. Você consegue perceber uma diferença? Porque a gente sabe também, ainda falando dessa questão da manipulação, acontece muito mais em campeonatos menores, de menor expressão, de muito menos visibilidade, por uma razão óbvia, né? Quanto menos visibilidade tiver, menos quem estiver manipulando de alguma forma estará exposto, né? E vocês cobrem o mercado inteiro, os grandes jogos. Mas sim, a gente cobre o mercado inteiro, né? Mas esses jogos também de menor visibilidade. As surpresas acontecem realmente muito mais nesses jogos de menor expressão, porque a gente aprendeu uma coisa que é normal: futebol é futebol, né?
O que muda muitas vezes é o salário do jogador, a arrecadação, mas é 11 contra 11 em qualquer lugar. E as surpresas, elas estão muito mais nos campeonatos menores do que nos maiores. Eu vou te falar uma situação que é uma percepção minha, tá? Não tem nada factível, não é nada de estudo nosso, é uma percepção pessoal, né? Eu imagino que os menores jogos, além dessa questão da visibilidade, né, de não ter um foco muito grande, por exemplo, imaginar um jogo como esse exemplo que eu dei do Atlético e Flamengo, é um jogo que passa na Globo, né? Então, tem muita gente assistindo aquele jogo. Eu acho que também uma questão do aliciamento, né? Tu vai pegar um atleta que joga no Flamengo, que ganha R$1 milhão por mês, ele tem uma dificuldade maior do cara aceitar aquilo, né? Ele não tem a necessidade tão grande de aceitar a manipulação. Mas a gente já teve, né? Historicamente, 2005, né? Que foi o ano que teve uma manipulação. Então, assim, isso é uma percepção minha, né? Olhando pessoal, acho que o fato de ser uma série, sei lá, vamos pegar uma série C de um estadual, uma coisa assim, os caras ganham menos, né? Os atletas ganham menos, então qualquer dinheiro ali pode ser mais fácil de ser manipulável, e até essa questão da visibilidade também. Mas claro que não impede de ter em grandes campeonatos, vocês deram exemplo aí do campeonato italiano, teve o brasileiro de 2005, né? Então tiveram uma série de situações aí, tem vários filmes também que a gente já viu que acontece, né? E para a gente é péssimo, né? Não só a gente como Estrela Bet, mas como o mercado de marketing esportivo, né? A gente quer mais investimento na área, a gente quer mais situações, e a gente pesa sempre pela competição e pela lisura, né? Falar de 2005 aqui nesta tela aqui é sensível, viu? Eu imagino por quê. Você hoje, um dos grandes clubes que você hoje patrocina, foi a maior vítima deste 2005 e dessas manipulações todas, porque ele foi o verdadeiro campeão de 2005. Isso é inegável, inegável. E arrisco a dizer que de 2020 também não teve manipulação, mas ele também foi o campeão de 2020. Você estaria hoje patrocinando o pentacampeão brasileiro. Verdade. Ainda tem gente que diz que o Inter não ganha campeonato brasileiro há muito tempo. Isso não é verdade. Isso é uma manipulação verbal. Agora, vocês falaram de manipulação de resultado, basta ter um VAR para ter dúvida, né, gente? Não vamos nem entrar nesse assunto, mas eu precisava dizer isso também. Agora, vem cá, Rafael, o que você vai levar aí para a Confut? Conta para a gente, quais as novidades aí? A Confut, a gente é o patrocinador principal do evento, a gente está muito feliz de participar, né? Eu, particularmente, sou da indústria, estou há muito tempo, então provavelmente vou encontrar vários amigos meus que eu não vejo há muito tempo. Para mim vai ser muito, muito, muito legal essa parte também. Ainda mais depois da pandemia, né, a gente se encontrar, então para a gente é uma felicidade grande. Além dessa questão, né, dos meus amigos, a gente tem a questão do networking, que é muito importante. Vou até colocar uma situação que para a gente é importante, que a gente vai mostrar os nossos cases, né, acho que principalmente mostrar como é que a gente trabalha, a forma que a gente trabalha, que é uma forma diferente do mercado em relação a essa parte que eu falei do engajamento. A gente vai ter, o Inter vai estar lá com a gente, né? Isso já está fechado. A gente vai ter outros patrocinados nossos, o Magros também vai estar com a gente está pensando até em algumas situações diferentes. Eu não deveria falar isso, mas eu vou dar um spoiler para vocês aqui. A gente mandou fazer Todos dão um spoiler no Gol. A gente mandou fazer todos. um brinde super especial, né? A gente imagina que São Paulo vai estar frio, então a gente mandou fazer um cachecol específico para o evento, então as pessoas que estiverem lá vão não ter direito a esse brinde, né? Que é um cachecol da Estrela Bet. Então tá lindo demais. Eu não vou mostrar porque chegou hoje aqui, mas tá lindo demais. Então vai ter o cachecol. A gente vai fazer as ativações com os clubes. A gente, né? Além disso, a gente vai ter um painel também onde eu vou estar com o Felipe Fraga, que é o nosso diretor de operações, também a gente vai estar junto lá. Eu acho que para a gente é muito importante esse posicionamento de mercado, a gente acreditar na indústria, a gente tá junto,
a gente tem uma coisa muito importante que a gente patrocina, alguns patrocínios não são só focados nessa questão da visibilidade, a gente tem uns patrocínios que a gente faz também que tem outras situações, né, que não é só business, e a gente patrocina por uma questão, por exemplo, a gente tem situações aqui, por exemplo, do Vila Nova de Nova Lima, que é uma cidade aqui do lado de Belo Horizonte, que a gente abraça o clube em outras causas, por exemplo, precisa de um ônibus para levar a torcida, a gente vai junto com a torcida, a gente faz ações com a torcida. O Vila teve uma situação aqui que está entrando na justiça contra a federação, a gente está entrando junto, a gente ajudou eles na questão de indicação de advogados, coisas assim. Então, a gente é parceiro mesmo dos nossos clubes. Então, para o Confute, a gente está com a expectativa muito alta, né? E ainda mais por ser um Confute voltado para a América Latina, né? Então, essa parte América do Sul, né? América do Sul. Para a gente vai ser importante também esse network com clubes de fora, né? Então, acho que basicamente isso. Também tem um ponto aí de aprendizado também, né? De falar com teus painéis de outros players também, para a gente estar ligado. Eu sou uma pessoa que estou sempre buscando aprender, estudar, então eu acho que isso para a gente é importante. Rafael, você não pode... Deixa eu só mostrar ali, o Rafael não pode mostrar para a gente, mas o Luiz pode mostrar, por favor. Nós levaremos também o quê, Luiz? Eu ia dizer exatamente isso. Vai estar frio, como o Rafael está dizendo que vai estar frio, é cachecol da Estrela Bet com um cafezinho quente na caneca do Google. Aí sim. Todo mundo com cachecol da Estrela Bet com a caneca da Google. Essa é do Rafael, levaremos. Como não é transparente, vai um conhaquezinho, de repente, alguma coisa desse tipo. Não sei, né? Rafael, voltando à questão sobre a questão de patrocínios, de escolha de patrocínio, né? Uma das coisas que a gente também fala muito aqui no Goalcast é em relação ao futebol feminino, é uma das coisas que a gente trouxe muitas pessoas, convidados, enfim. Essa estratégia do futebol feminino aí, até eu fui conferir hoje ali nas possibilidades de apostas, né, no site aí da Estrela Bet, e tinha jogos do futebol feminino. Essa estratégia, qual é a tua perspectiva do crescimento do futebol feminino no Brasil? A gente entende aqui no Goalcast que ele é algo que tem um potencial enorme. Essa também é a visão da Estrela. Vocês patrocinam hoje o Internacional, estão patrocinando algum outro clube feminino, vão patrocinar? Qual é a tua visão sobre o futebol feminino? Nossa, obrigado pela pergunta aí. Eu acompanho, né, o crescimento do esporte. Eu acho assim, que a gente está num momento importante do feminino. Eu acho que a gente está crescendo muito, assim, em pouco tempo a gente deu uma crescida, assim, eu mesmo, hoje eu paro para assistir os jogos, acompanho, eu vejo que o Palmeiras é muito forte, o Corinthians, o próprio Inter, assim, a gente vê a situação, a gente começa a entender que tem já vários patrocinadores, então eu estou entendendo que o mercado está se consolidando, né? Então, para a gente, eu vejo de uma forma muito positiva, né? A gente entendeu, né, naquela situação ali que a gente colocou aqui, todos os projetos são muito estratégicos, né? O Inter, para a gente, foi uma luva, a gente patrocinar, a gente ser o máximo do feminino. Eu entendi também que a torcida do Inter gostou muito que a gente tá patrocinando as gurias coloradas, né? E até o patrocinador falou, tirou o Banrisul ali, já estava... Então, assim, para a gente é muito bacana, sabe? A gente vê, né, as meninas, elas têm um aspecto mais... elas ficaram muito felizes com o patrocínio, sabe? Elas não vou dizer que tem mais orgulho, mas elas se sentiram orgulhosas do patrocínio, elas sabem da importância desse patrocínio. Para a gente, assim, chega uma hora que não tem preço, assim, esse reconhecimento delas, né? O Inter é um baita clube, né? Então, assim, investe também no feminino, então a gente achou o clube certo que a gente precisava para isso, para ter o nosso carro-chefe no feminino. Era algo que a gente estava buscando, mas a gente não queria fazer de qualquer maneira, a gente não faz nada de qualquer maneira, então a gente acabou escolhendo o Inter e a gente está muito feliz com essa escolha. As gurias coloradas
foram 3 convocadas agora para a seleção, assim, sensacional o projeto. A gente já estamos vendo os outros projetos do feminino, para a gente é essencial, não no futebol, mas outros esportes. Então, assim, a gente está mapeando o mercado. Provavelmente em breve, se tudo der certo, eu trago novidades para vocês em relação a isso, mas eu tenho, por mim, uma coisa muito da essência de que as mulheres também apostam, também gostam disso e também assistem futebol, né? Então, falando futebol, mas gostam de esporte, assistem, entendem, e não só o feminino, mas também o masculino também, que gostam de esporte, e eu acho que assim, não tem como fugir disso, sabe? É uma coisa que vai acontecer naturalmente e a gente precisa tá junto com isso. Eu acho que o futebol feminino vai crescer muito. Eu acho que só tende a crescer porque eu tô entendendo que ele tá se estruturando de uma forma que naturalmente ele vai se consolidando, porque a gente já tem campeonatos fortes, a gente já tem patrocinadores fortes, já tem a TV junto. Então, assim, é algo natural, né? Então, obviamente que tendo grandes clubes com grandes investimentos, como é o nosso caso agora no Inter, que a gente invista nesses projetos, que os clubes investam nesses projetos para que se consolide mais. A gente viu a questão do Palmeiras com a Betfair também, fechou para o feminino, Master, e está fazendo um trabalho legal. Então, assim, eu acho que para a gente o importante, né, é que o mercado evolua, assim. Eu sempre penso na maneira assim, a maré ela cresce para todos os barcos, né? Então tá todo mundo junto no mesmo barco ali, e quanto melhor for o campeonato, mais visibilidade a gente vai ter, mais interesse do público, mais engajamento. Então isso é importante. E a gente está muito feliz então no feminino e já estamos vendo outras situações. Não faz sentido a gente estar só no masculino. Acho que a gente precisa estar também em outras frentes com outros esportes também. E olha que legal esse olhar para o futebol feminino, hein? Preciso fazer esse registro, porque nós já falamos aqui do futebol feminino, a Duda Luizelli veio aqui, ela teve uma relação com o internacional e com o futebol das gurias coloradas, incrível, depois com o CBF. Que legal esse olhar para o futebol feminino, porque hoje a mulher é uma realidade no esporte e no futebol, né, Rafael? A gente vê que elas levam pessoas para o estádio, levam as famílias, não é mais aquela coisa que o homem chama a mulher. Eu mesmo, eu paro para assistir os jogos ali. Muito legal. Principalmente esses principais jogos ali, né? Corinthians é um time muito forte também, o Palmeiras, o Inter, né? Eu acho que, sim, na minha opinião, a gente, imagina, se tiver um feminino forte, imagina a quantidade de empregos que a gente consegue gerar com isso, né? Até a minha área de marketing, quantas pessoas que podem trabalhar só com marketing do feminino, e olha o leque de oportunidades que abre, de produtos licenciados, de outros jogos, né? A gente bem que dobra, a gente quase dobra as oportunidades de tudo, né? Rafael, o marketing do futebol feminino, na tua concepção, é diferente do futebol masculino? Deve ser mostrado de outra forma ou não? Tem uma estratégia diferente de ação nas mídias sociais da Estrela Bet em relação agora que tu citou internacional? Como é essa estratégia pensada? A gente conversa aqui do futebol feminino, mas também se vê que ele tem algumas características próprias, né? A Duda reforçou muito isso, né? Ele tem que ser visto o futebol feminino como futebol feminino, não como futebol. Ele tem as suas características. Como é isso sobre o ponto de vista de um especialista de marketing? A gente faz um trabalho específico para as gurias. É como se a gente tivesse 2 patrocínios mesmo. A gente encara dessa forma. Assim, a gente tem uma arte especial para as meninas, assim, as gurias, né? As gurias. A gente tem uma arte específica para elas. É como se fosse um outro patrocínio mesmo, entendeu? A gente lida assim. Em falar de mercado, infelizmente, eu acho que a gente está incipiente aí em relação ao feminino, né? Assim, eu desconheci se tem, eu não imagino que tem uma estrutura dentro dos clubes que tenha uma estrutura específica para o feminino, focado nisso aí, eu acho que não tem, né?
Mas no nosso caso aqui, a gente está trabalhando como se fosse algo à parte mesmo. A gente botou, então assim, vai ter uma arte focada, uma arte falando do jogo do masculino, com uma imagem de um atleta do masculino, e vai ter uma outra arte com uma atleta do feminino, focada no feminino, com uma forma de falar diferente, até porque a gente tem uma exposição diferente também no uniforme, né? A gente é o principal patrocinador do Inter. Eu queria falar também, aproveitando que não é só a questão dessa questão do feminino, mas o patrocínio do Inter, a gente fez uma coisa que a gente vai fazer muito forte, ainda mais no Inter, que a gente está na omoplata do Inter, no feminino, e a gente fez uma ação em Porto Alegre. Aí, Norton, tu tá aí, né? Não sei se tu andou na rua aí. A gente está na cidade inteira aí. Eu estava de carro agora, passei pelo patrocínio, por isso que a gente pegou Porto Alegre inteira, e isso foi uma coisa que a gente falou para o presidente. A gente falou: a gente não vai ficar só atrelado ao uniforme. Isso, a gente vai estar muito forte a gente investiu muito pesado no Inter, no lançamento. Não sei se tu chegou a ver nosso lançamento, sim, mas a gente fez um vídeo especial para o Inter, e a campanha que a gente fez, e aí eu acho que a gente foi muito feliz. A gente botou que a gente não é patrocinadora do Inter, a gente riscou patrocinador e botou torcedora, porque realmente é o espírito que a gente tem, né? Até para essa questão que eu falei, que a gente engaja mesmo com a torcida. Então, e a gente fez questão de pegar Porto Alegre e, né, botar de Estrela Bet em tudo. Inter, não só Estrela Bet, mas a gente é Estrela Bet, torcedora do Inter, né? Eu acho que esse é o principal ponto, né? Então, a gente está só começando nesse projeto com o Inter, né? Tem 15 dias, então até pouco tempo, mas tá assim. Por quanto tempo é o contrato? Até o final do ano que vem. Até a final de 2023. Isso. Houve alguma situação de algum certo conflito que eu tenha tomado conhecimento em relação ao Banrisul, porque o Banrisul era patrocinador do clube, né? Do clube. Não, que eu saiba não, assim, acho que foi, eu acho que teve uma situação, a gente fez até uma situação de uma carta de intenção, até para falar pro Banrisul que a gente estava entrando no feminino. Eu imagino que tem um comunicado do clube. Essa parte eu realmente não sei a fundo, mas eu imagino que tenham, talvez até o Banrisul cedeu espaço, alguma coisa nesse sentido, em prol do patrocínio. Mas acho que não teve nenhum imagino conflito, que até para colocar no omoplata do masculino, isso teve que pedir autorização para o Banrisul. Isso sim, né? Isso sim. Mas aí eu acho que também, outro clube também que o Banrisul tá, eu acho que eles aceitaram, então eu sei que teve essa permissão aí. Mas o projeto com o Inter é um projeto que a gente buscou fazer de longo prazo, a gente queria sim, entendeu? A gente acha que 1 ano e meio até pouco, se a gente pensar, eu sou estudioso da área, os grandes projetos aí de patrocínio que deram certo no Brasil, o Palmeiras na Parmalat, que foi 10 anos, o Banco do Brasil no vôlei, LG no São Paulo, Unimed no Fluminense, então Petrobras no Flamengo. Então são os grandes cases, eles são duradouros, né, numa continuidade. E a gente chegou em Porto Alegre, e a gente também vai querer ir para o interior, porque eu sei da força que tem o Inter no interior, não só do Rio Grande do Sul, mas até o oeste catarinense, enfim. Eu sei da força do Inter. O Rafael, obviamente, não vai dar esse spoiler, né? Mas eu acho que ele está vindo aí o novo patrocinador da parte, o principal patrocinador, hein, Luiz? O que tu acha, Eduardo? Eu acho que logo ele vai confirmar. Vamos ver, não. Eu acho que daqui um tempo... É uma realidade que a gente não pode hoje falar, porque tem um Banrisul lá, mas obviamente que se tudo correr bem, a gente gostaria muito de que esse patrocínio crescesse junto com o Inter, né? Então, para a gente
é muito importante, né? E a gente tende a contar a história juntos, né? Eu acho que esse é o grande ponto, né? E a gente abraçando, assim, eu realmente eu sou uma pessoa que eu sofro junto, eu sofro como vocês, até mais, talvez. Olha, e no Inter a gente sofre mesmo, não é pouca coisa não, vocês, amigo. esse último jogo aí já foi aquele sofrimento, né, de... Pô, contra o Botafogo ali foi difícil, então assim... Bem-vindo ao clube. Todo mundo falando desse negócio de sofrer. Será que não deu para perceber ainda que se fosse para torcer para outro time ia sofrer muito mais? Vamos parar com esse papo. Não, isso com certeza, isso com certeza. Mas eu digo assim, até o brinco, né? A gente no... O Remo foi para a final com o Paysandu. O primeiro jogo da final foi 3-0 para o Remo. Pô, aí eu já mandei fazer uma publicação no jornal, fazer, puta, já estamos com a mão na taça, né? Aí o segundo jogo, o primeiro tempo foi 3-0 para o Paysandu. Eu falei, não é possível que a gente vai perder esse título. Olha depois a gente conseguiu, a gente fez lá, mas acho que foi 3-1 o jogo, e deu tudo certo, mas foi o sofrimento que, pelo amor de Deus, eu vou te falar. Tudo é possível, ainda mais com o Internacional. Mas campeão FIFA, tá tudo certo aqui. Internacional agora não tem como, né? Então, a gente assina como torcedora do Inter, né? Não tem como não torcer. Bom, na próxima, acho que a gente vai ver o Rafael com a camisa do jeito que ele está empolgado com o nosso... Eu vou te falar uma coisa. Não, hein, Eduardo, nós temos que combinar que o Rafael venha no Golcast dar em primeira mão quando a Estrela Bet se tornar patrocinadora principal do Esporte Clube Internacional. Combinado, Rafael. Isso aí não posso falar muito sobre isso, mas se tudo der certo, se um dia a gente conseguir ser o patrocinador master do Inter, com certeza a gente já é, né? Na verdade, né? Já é patrocinador master feminino, né? Tomara que a gente cresça muito junto com o feminino aí. Eu penso mais em títulos, né? A gente ser campeão brasileiro com as gurias, né? E Libertadores e tal. Enfim, a gente quer estar junto com o clube em relação a isso também, né? Perfeito. Muito bom. Patrocínio e título. Para mim, fechou todas. Para vocês também, por isso. Duda, no site da Estrela Bet tem assim, o céu é limite para quem é estrela, né? Se o céu é limite, a estrela foi no lugar certo. Foi no único clube que é campeão de tudo no Brasil. É isso aí mesmo. Tá acertamos no clube. Acertamos no clube. O único problema é a cor do céu, mas até isso a gente troca. Até em Porto Alegre o céu ali já é mais vermelho, né? Hoje estava até nublado, hein? Não vou dizer nada, não. Mas eu dei sorte, então todo mundo é colorado, então. Claro. Você está em casa, Rafael. Sempre tem, né? A gente sempre tem um outro lado, mas não, essa vez não. Zero. Não, aqui é um lado só, Rafael. E olha que a Go Manage está lá em Portugal, mas a gente fala muito mais do Internacional, né, Luiz? Não, mas foi uma coincidência aqui ser todo mundo colorado. A gente até tentou gremista, mas não apareceu nenhum. Não apareceu nenhum, senão nós contrataríamos com todo prazer. Muito legal. Rafael, muito bacana esse nosso bate-papo. Estaremos aí na Confute juntos em São Paulo em breve, né? O Luiz vai levar a caneca aí para te dar esse mimo nosso também, do Golcast. Cachecol para vocês, para aquecer vocês aí também. Legal. Vamos tirar uma foto lá de cachecol e canequinha. Vamos. Pronto, fechou. Coisa linda. E o coração colorado? Aí, falta o chimarrão agora, só falta o chimarrão. Obrigada aí pela tua participação aqui. Volte sempre. Volte com essa novidade aí que o Norton já te deixou com a responsa. Se for mudar alguma coisa lá no nosso clube, traz primeiro para a gente. Tomara que dê tudo certo, que a gente consiga trazer essa novidade, não só em relação ao Inter, mas com certeza a gente está forte no mercado aí e vê coisas muito positivas aí da Estrela Bet, vocês podem ter certeza aí. Legal, sucesso para você, e esse foi o nosso Golcast, o podcast da Go Manage, que fala de futebol de um jeito diferente. Toda terça tem um episódio novinho para você. Estamos no YouTube como Golcast Go Manage, também nas principais plataformas de áudio. Acompanhe nosso trabalho.
Um beijo e a gente se vê.